Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido você a me acompanhar nessa conversa. E hoje o tema do nosso podcast é Segurança, Polícia e Políticas Públicas. A nossa convidada de hoje construiu uma trajetória marcada pelo compromisso acadêmico e político com os direitos humanos e as políticas de segurança pública. Graduada em Serviço Social pela UES em 1981, especializou-se em Criminologia e Direito Penitenciário pela UFC. Fez mestrado em Sociologia, também na UFC, e doutorado em Serviço Social na PUC São Paulo. E pós-doutorado em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora emérita da Universidade Estadual do Ceará, atua no mestrado em Serviço Social, Trabalho e Questão Social e no programa de pós-graduação em Sociologia, que coordenou entre 2011 e 2013. Desde 2002, lidera o Lab Vida, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, Cidadania e Ética, referência nacional no tema. Foi bolsista de produtividade do CNPq e coordena o grupo de pesquisa Direitos Humanos e Políticas de Segurança Pública. Sua atuação também se destaca no cenário latino-americano, integrando grupos de trabalho da Claxo, dedicados a discutir violência, segurança e democracia. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como pesquisadora e formadora de gerações de intelectuais comprometidos com a defesa da cidadania e o enfrentamento à violência no Brasil e na América Latina. O VIPS Podcast recebe hoje a professora doutora Maria Glaucíria Mota Brasil. Seja muito bem-vinda, professora Glaucíria. Bom dia a todos, a todas e a todes. É um prazer, participar hoje desse podcast juntamente com os meus colegas, atuais colegas, alunos, é isso. E estamos aqui para contribuir no que for necessário dentro do pouco espaço de trabalho que venho desenvolvendo há mais de 30 anos. Perfeito, professora Glaucíria. E mais uma vez eu tenho a honra e a alegria de dividir a bancada do InVips Podcast com a minha querida amiga professora Camila Holanda da Universidade Estadual do Ceará. Olá, Luiz Fábio, todos que estão ouvindo a gente. Hoje será um prazer enorme ouvir a trajetória de pesquisa e as reflexões dessa grande colega, professora da Universidade Estadual e amiga, professora Glaucíria Mota Brasil. O InVips Podcast é uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips. O InVips nasce do programa INCT do CNPq, reunindo 15 grupos de pesquisa de referência na área de estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 10 estados do Brasil. O grande objetivo do InVips é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capaz de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortaleçam tanto a ciência quanto as políticas públicas. O InVips busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Bem, então vamos iniciar a nossa conversa, aqui com a nossa querida Glaucíria. E Camila, por favor, inicie aí os trabalhos. Professora Glaucíria, nos conte como é que começou o seu interesse, ainda como uma estudante universitária, nos estudos sobre segurança pública e polícia. Certo. Esse interesse, ele não vai se dar na graduação, Ele vai se dar ele vai se iniciar 6 meses após a minha graduação como assistente social na Universidade Estadual do Ceará. Por quê? Porque 6 meses após eu ser graduada em Serviço Social, eu fiz um concurso,
fui aprovada, né, um concurso público. Eu gosto de dizer que eu sou da geração da redemocratização, que é os anos 80, começo dos anos 80. Então, eu tive, vamos dizer assim, como outras colegas que faziam parte da minha turma de serviço social, que se graduou em 1981, nós participamos de um concurso público para todo o estado do Ceará, que envolvia todas as secretarias de estado. E aí, como eu tinha experiência de estágio na área de saúde pública, né? E trabalhei, tive bolsa como bolsista. Eu tive muito orgulho de dizer que eu tinha uma das melhores bolsas na área de saúde pública, né? E eu trabalhei na periferia de Fortaleza, ali onde fica a 10ª Delegacia Distrital, que é na Perdigão, acho que é alguma coisa assim, Perdigão Sampaio, e tinha um posto de saúde lá, né? uma unidade de saúde, e foi lá que eu fiz todo o meu estágio de saúde na periferia do Antônio Bezerra. Então, eu conheci aquela área muito bem, né? Porque eu fazia visitas, eu fazia reuniões, eu discutia a questão da saúde. Uma das questões era de prevenção à saúde, e a unidade que eu atendia, que era a Unidade de Saúde Meton de Alencar, ela atendia muitos TBs. E na época eu tive que me vacinar para poder participar. Mas tudo bem, essa foi a minha entrada. Quando eu fiz o concurso, eu pensava que eu ia trabalhar na saúde. Que nada. Eu fui lotada na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, mais especificamente na Polícia Civil. A Polícia Civil, na época, ela tinha uma unidade, né? Uma divisão de serviço social. Para vocês saberem como era importante o serviço social na época na Polícia Civil. E essa divisão de serviço social, ela congregava vários outros profissionais, médicos, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, nutricionistas, então, e outros policiais que tinham uma formação nas ciências humanas e que de repente, eles conseguiram ficar, por nossa intercessão, ficar à disposição para o atendimento, né? Que era um grande atendimento. E nós tínhamos, eu me lembro na época, era um concurso para mais quase 30 profissionais. Então, nós éramos todos muito novos. Basta dizer que eu acho que eu tinha 23 para 24 anos quando eu entrei na Polícia Civil. E eu me deparei com aquele mundo e eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Então eu fui alocada numa delegacia de polícia, que era uma experiência inusitada. Algumas delegacias de polícia... Era um serviço social dentro da delegacia? Dentro da delegacia de polícia, porque tinha muitos casos sociais. A pessoa muitas vezes era detida, era chamada por um problema que ela tinha com o vizinho, por uma questão de violência que não era uma violência que chegava às vias de fato, mas que poderia chegar às vias de fato, né? E que essa pessoa, muitas vezes, ela precisava ser encaminhada para outro setor e não para a polícia. Então, foi aí que eu comecei e eu fiz uma jura para mim que eu iria conhecer aquela instituição como ninguém. E assim eu fiz. 2 anos depois que eu tinha passado no concurso, né, quem era o secretário de Segurança era o doutor Feliciano de Carvalho. Ele era um constitucionalista, ele era um democrata, mas muito rígido nas suas coisas. E era muito respeitado, né? Então, na época, eu solicitei a minha diretora, que não está mais entre nós, chamada assistente social Marta Teles, né, para que eu pudesse fazer um curso de especialização que estava sendo oferecido pelo Ministério da Justiça em parceria com a Universidade Federal do Ceará. E esse curso era um curso onde os profissionais, tanto da Secretaria de Justiça como da Secretaria de Segurança, eram indicados pelos gestores públicos, né? E aí, quando eu soube que não havia mais vaga
na Secretaria de Segurança e que por isso eu não poderia ser indicado. Mas aí eu conhecia, assim, en passant, né, o secretário de Justiça, que era muito amigo da minha diretora, que era, né, a saudosa Marta Teles, né? E ela disse assim, não se preocupe, eu vou falar com ele. Aí eu disse assim, e eu disse, diga que sou eu. Aí ele me indicou para o curso. Como indicou, a socióloga, que era nossa colega, fez, né? Me tornei muito amiga de delegados. Inclusive, o delegado que eu trabalhava, ele fez o curso, né? Junto comigo, que era o delegado Roberto Outram, que foi delegado durante um determinado tempo na 10ª Delegacia. E Roberto Outram, né? Além de ser um delegado e ser da mesma geração, nós fomos adolescentes juntos, na mesma geração, nos conhecíamos do bairro. Quer dizer, não era uma amizade muito profunda, mas ele me conhecia e eu o conhecia. Então nós fizemos, penso eu, né? Nós tentamos, ele pensava um pouco diferente, mas nós tentamos fazer um bom trabalho na 10ª Delegacia. E por isso depois eu acabei, né, indo para a 4ª Delegacia e indo também para a Academia da Polícia Civil. Quer dizer, foi essa a minha entrada na polícia, né? E quando eu fiz esse curso, né, de especialização, eu escrevi um TCC. E eu conheci alguns professores da UFC. Inclusive, o meu orientador foi o professor de Ataí Bezerra de Menezes, que ministrava a disciplina de Sociologia Criminal. E foi uma das disciplinas que eu mais gostei. E ele acabou sendo meu orientador nesse trabalho. E ele leu o trabalho, né? Uma outra professora, fizemos uma banca, eu participei da banca. Ele gostou muito do trabalho e perguntou para mim, você não quer fazer a seleção para o mestrado em Sociologia? Isso em 1985. Aí eu disse assim, professor, você acha que eu tenho condições de fazer uma seleção para o mestrado? Aí ele disse assim, você fala inglês? Eu disse assim, professor, eu não falo, eu arranho alguma coisa, fiz IBEL e estou fazendo cultura britânica, né? Aí ele disse assim, faça um projeto, apresente o projeto e me coloque me aponte como seu possível orientador. E aí eu passei na seleção, né, e ingressei na sociologia. Aí então, como na especialização eu estudei sobre a questão da violência policial e a criminalização dos vulneráveis, né, que já era um tema que alguns diziam que eu tinha feito, olha só, tinha feito numa linha muito marxista, porque eu era uma leitora do Juarez Cirino dos Santos, né, que era um criminologista e era marxista, né? Mas tudo bem, eu tirei um 9 nesse trabalho. Não foi um 10, foi um 9, né? Mas um 9 com muitas recomendações. Hoje não tem mais nota. Agora, nossos ouvintes, as pessoas que quiserem fazer mestrado, doutorado, hoje não tem mais. Não, mas esse não foi na especialização. Aí no mestrado, Aí no mestrado eu fiz um projeto que, ao meu ver, e eu acho que o do programa também, era um projeto muito, inovador, que era sobre a Polícia Civil. Ou seja, o mestrado de Sociologia da UFC não tinha nenhum professor que estudasse o tema, debatesse o tema e pudesse me orientar de livre e espontânea vontade. E aí eu fiquei sendo orientanda, naquela época tinha um orientador de leituras, né? O Jataí ficou meu orientador de leituras e eu fiquei também ele como orientador, não só do curso, mas orientador da dissertação. Naquela época era 4 anos. E foi graças a ele, né, que, por exemplo, eu fui apresentada, naquela época, a Hannah Arendt, né? E o primeiro livro que eu li da Hannah Arendt, que era On Violence, era em inglês, né? E ele me colocava assim, em situações que ele me colocava para eu ler, para eu estudar as categorias, as ideias dos autores, os mais diversos possível. Eu agradeci demais. Assim também como logo em seguida
eu fui leitora assim voraz de Michel Foucault. E aí mudou um pouco a minha concepção de fazer análise puramente marxista da questão sociológica da violência e da segurança. E aí você virou a professora do serviço social pós-moderna, né? Exatamente, que era uma coisa assim, como diz uma colega minha, era uma coisa pejorativa, né? Porque eles dividiam o serviço social entre marxistas e pós-modernas. E aí, como a gente sabia que aquilo dali era uma provocação, a gente dizia as marxistas e as pós, né? Pois é, então foi assim um pouco difícil. Eu me lembro que na época o César Barreiro, né, que trabalha com a questão da violência, mas estava muito envolvido na questão do campo. Né? Depois ele passa a tese dele de doutorado é sobre a pistolagem. Mas aí não era ainda especificamente, era claro que tinha envolvido aí a questão não só dos pistoleiros, mas a questão da violência policial. E aí eu fui ser aluna de metodologia da professora Teresa Guedes. E aí, conversa vai, conversa vem, ela me perguntou, como é que está o seu trabalho? Eu disse, professora, eu acho que eu continuo sem orientador, porque eu tenho um orientador para leitura, para o curso, que é o professor de Jataí, mas eu não consigo avançar no meu projeto, porque tem algumas coisas que não tá acontecendo. Eu tenho um campo de pesquisa, mas eu não tenho um orientador para esse campo de pesquisa, né? E aí ela disse assim, é o seguinte, me mostre o seu projeto. E aí eu mostrei, né? Aí ela disse assim, venha conversar comigo amanhã. Aí quando eu cheguei, tinha todo um relatório, não, tinha todo um esquema de pesquisa que ela havia traçado para a minha entrada em campo, aproveitando grande parte das leituras que me foram introduzidas pelo professor de Jataí, que também foi meu professor na disciplina, né? E na disciplina não, foi meu professor de disciplina no mestrado. Aí eu olhei assim para ela, aí eu olhei, eu fui muito atrevida, né? Aí eu olhei assim, professora, mas nem assim não, tem que ter a minha opinião aqui. Aí eu disse assim, mas professora, tem outra coisa. Como é que eu vou dizer isso pro professor de Jataí? Que eu tenho uma outra orientadora. Aí ela olhou para mim, não se incomode com isso, que eu resolvo isso. Aí assim, professora, posso? Não fale nada, eu falo. Porque eles eram muito amigos, né? E aí, quando eu voltei no outro dia, ela olhou para mim e disse assim, está tudo resolvido. Certeza, professor. Aí encontro o professor de Jataí no corredor, que a gente estudava ali abaixo do Caém, né? Encontro com ele no corredor. Aí ele olhou para mim e disse assim, sua traidora. Essas muito interessante, essa entrada, né? E aí você percorreu esse caminho, fez toda essa trajetória e desenvolveu uma tese, né, Glaucília? Que aí você foi estudar... né? Porque primeiro vamos estudar, como é a dissertação, vamos estudar a instituição que eu mais conheço, porque vamos dizer assim, entre aspas, porque eu estou lá e eu vou ter acesso a um campo, tanto um campo empírico, como um campo teórico e também, de certa maneira, vai me ajudar muito. Porque eu tinha certas facilidades, né? Era de conseguir dados, de entrevistar autoridades policiais, né? Pessoas que estavam em delegacias. É tanto que o meu campo foi uma delegacia de bairro no Serve Luz. E a delegacia, naquela época, era uma coisa assim, era uma casa, eu acho que era uma casa alugada, em frente a um prostíbulo. E no meio da rua corria lama, né? E eu passei, fui falar com o delegado, porque a delegada tinha sido minha colega, inclusive a delegada, né, a Lídia Damasceno, é a mãe do menino, do Leonardo. Sabe? Que Leonardo? Leonardo Sá.
A Lídia Damasceno, a delegada de Lídia Damasceno, que era a subdelegada, né, do Serviluz, da 9ª delegacia na época, ela trabalhava com outro delegado que eu não conhecia, né? E aí ela me perguntou se eu não queria ir trabalhar na delegacia. Eu disse assim, olha, eu estou fazendo uma pesquisa. Se vocês me aceitaram como pesquisadora, elas, tudo bem. Você pode fazer a pesquisa, mas você também tem que trabalhar como assistente social na delegacia. E aí eu dividi um horário, por exemplo, durante a manhã eu fazia atendimentos sociais. Ou seja, os problemas que chegavam à delegacia, a mulher, na época, assim, não existia a Lei Maria da Penha. A mulher apanhava do marido, o marido vendia o botijão de gás, era pescador, embriagado, não sei o quê, as crianças na rua, a mãe alcoólatra. Então, as crianças não estavam na escola, então muita coisa, atendia muita demanda das políticas sociais e que envolvia violação de direitos. Essa era na delegacia. Tudo bem, você ajuda a gente de manhã, que é onde a gente tem mais demanda, principalmente na segunda-feira, e você escolhe, eu digo, tudo bem, na parte da tarde, não serão todos os dias, nem todos os horários, vou fazer um cronograma de observação participante, certo? Na delegacia. E aí eu fui vendo como era o funcionamento da delegacia, né? Como era que a delegacia funcionava no atendimento policial à população do bairro. As pessoas que estavam presas, eu entrevistei as pessoas que tinham sido presas, né? Na época, a delegacia ainda não havia lei que proibia, aliás, preso não é para ficar em delegacia, né? Preso é para ficar em outra unidade, né? Naquele período, tinha assim, muitos, às vezes presos sem prisão em flagrante, só trazida, muitas vezes ia para depoimento, já ficava na delegacia. Então eu fui vendo a sistemática e o funcionamento, né, de como funcionava. Aí eu fiz na época eu nem compreendia muito bem de etnografia, né, mas aí, pelas leituras que eu tinha, eu fiz uma etnografia da delegacia física e uma etnografia do atendimento cotidiano da delegacia. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que eu acho que todo mundo sabia disso, né? Só não sabia teoricamente. Quem mandava na delegacia, no funcionamento cotidiano da delegacia, era que hoje não existe mais a pessoa desse... Era um funcionário que estava acima dos policiais. Não lembro agora. Não, inspetor veio depois. Não era do cartório. Ai, não lembro agora, gente. Ele era o responsável e ele dizia que ia ser atendido pelo delegado ou não. Ou seja, dependendo ele fazia a triagem. Dependendo do assunto, ia para o doutor ou não. Então, eu assistia tudo isso, né? Eu assistia, de manhã não podia, eu estava envolvida em outras coisas, mas à tarde... Então, foi assim... E aí eu fiz uma dissertação, né, segundo o Dieter, né, que foi da minha banca, era uma coisa que, assim, que uma hora mostrava uma violência, era uma violência, vamos dizer assim, visível, né, uma violência concreta, mas também havia uma violência, vamos dizer assim, que não era tão visível, mas que também era violência. Eu disse, mas não entendo como é que você está fazendo isso, discutindo Foucault, né? E esse foi o grande debate da apresentação da minha tese. Mas aí, o que eu mais achei importante foi eu ter produzido, né, essa observação participante, depois, vamos dizer assim, comparado com o atendimento cotidiano do dia a dia. Então, isso para mim foi muito importante. E conversava com os delegados, e depois fiz uma entrevista oficial com o delegado, com a delegada, com o escrivão, com alguns policiais, né, que se permitiam, porque eles estavam autorizados, né?
E eu não identifiquei o nome de ninguém. Como a orientação. Na etnografia. É muito legal porque a tua entrada, então, seria por conta desse trabalho, de um trabalho etnográfico, né? De um trabalho realmente de conhecer. E na sua... Aí você vai para o doutorado, agora sim, né? A gente vai avançar aqui um pouquinho para a tese dela de doutorado, aonde você pensou a questão da gestão da segurança pública no governo Gereissati, né? Você ampliou um pouquinho essa escala e pensou um pouquinho como... nessa época, né, você faz menção no título da sua tese, a segurança pública no governo das mudanças, né? Como é que foi esse processo? Como foi essa compreensão desse... Por que governo, né, um governo das mudanças que tinha uma pretensão de modernizar, né, de mudar a mentalidade? Como é que isso foi trabalhado na tua tese a partir desse olhar sobre a segurança pública no estado do Ceará? Primeiro, quando eu pensei em fazer o doutorado, eu já estava morando em São Paulo, né? Eu tinha pedido, eu passei 10 anos na Polícia Civil do Ceará. E aí eu pedi 2 anos de afastamento sem remuneração. Por quê? Porque o meu marido foi fazer doutorado em matemática na USP. E aí ele só tinha uma bolsa. E aqui eu já era uma profissional, né? E que tinha um cargo e era concursada, né? E morava, minha filha só tinha 2 anos e meio, né? Tava tudo bem. E a gente tinha combinado o seguinte, tá bom. Depois vamos ver como é que as coisas se arrumam. E foi assim super legal, porque ele tinha a bolsa, mas logo em seguida ele fez um concurso para professor de matemática na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. E passou. E aí um dia ele me ligou, quer vir morar aqui? Eu disse, como assim? Aí assim, passei no concurso, agora eu tenho dinheiro. Uma coisa bem assim, né? E aí eu disse assim, venha conhecer a cidade. Era uma cidade que não tinha nem 20 mil habitantes, chamada Ilha Solteira. Era uma cidade universitária. E também era uma universidade onde está até hoje a represa de Urubupungá. Era uma cidade planejada, onde moravam engenheiros da CESP, funcionários da CESP e funcionários da Universidade, né, de São Paulo. E o pessoal que ajudou a construir tudo aquilo ali, né? Um comércio muito irrisório, que se quisesse alguma coisa a gente tinha que ir para São Paulo, então tinha que ir para Campinas, essas coisas assim, né? Mas para viver, estudar e, como disse meu marido uma vez, para criar filho é uma maravilha. Porque a gente dormia de portas abertas, né? Então, nós passamos 8 anos lá. E 6 meses depois que eu cheguei em Ilha Solteira, resolvi ir para Ilha Solteira. Aí todo mundo dizia, você é louca, vai vou, porque eu quero fazer meu doutorado, eu quero ser professora. Aí então, né, com 6 meses que eu cheguei em Ilha Solteira, teve um concurso, que era um concurso para a Faculdade de Agronomia, era só uma vaga e era para a disciplina de Ciências Sociais Humanas. Era a única coisa que eu poderia participar. Só que eu fiquei em segundo lugar. E aí eu fiquei triste, a meu marido, não se incomode não, você faz a seleção do doutorado, vai fazer seu doutorado, né? A 700 quilômetros de São Paulo. Certo? E aí uma pequena distância. Uma pequena distância, né? Aí eu digo, sabe que eu vou encarar essa? Aí de repente abre outro concurso. A universidade cria núcleos de atendimento biopsicossocial para a comunidade universitária. Ela cria esses núcleos em todos os campi, porque como a UES, ela é uma universidade multicampus, né? Mas com um potencial e uma grandeza e um dinheiro fabuloso, né? Para se fazer como instituição. E eu participei dessa universidade, maior prazer. Então, a vaga era só uma vaga. Era uma vaga para cá, uma vaga para psiquiatra, para médico, para pediatra, para assistente social,
para enfermagem, para auxiliar de enfermagem. Era para iniciar mais ou menos com esses 5 profissionais. Por quê? Era saúde básica, né? E era chamada de UNAMOS, Unidade de Atendimento Médico Social aos alunos, professores e familiares de professores. Resultado, meu amigo, eu tirei o primeiro lugar. E eu vou fazer isso e faço o doutorado. Pronto. Só que não foi logo em seguida o doutorado, né? O doutorado passou por algumas coisas, mesmo porque eu fui candidata a vice-prefeita pelo PT na cidade de Ilha Solteira. Esse é o maior... Eu não sabia. Sabia? Eu sabia dessa Eu não história. sabia. Tá, Inclusive, aí ela me contou no temos dia uma do seu aniversário professora de pesquisadora 2025. da área de violência que foi candidata a prefeita. A vice-prefeita. Porque era assim, nós fizemos... O núcleo do PT, né, era aqui, formado por professores, alguns moradores que não eram nem professores e nem engenheiros da CESP. Quem era o cabeça de chapa era o ex-presidente do sindicato dos eletricitários. Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, que era um dos sindicatos mais poderosos de toda aquela região. E ele era de Ilha Solteira. E ele foi o candidato. E na discussão que nós tivemos no partido, o meu nome foi indicado. E o incrível nisso é que meu marido votou contra o meu nome para vice. Por quê? Porque depois passei um mês sem falar com ele, né? Porque as reuniões eram muito lá em casa, era aquele negócio, tinha café da manhã e ele não gostava disso na casa dele. Aí, né? E ainda para desaforar o partido, ele botou a bandeira do candidato dele de um lado e a bandeira dos majoritários do candidato a prefeita e a vice do outro lado, que era a minha casa, a nossa casa, né? Aí o pessoal ficou revoltado. Pelo amor de Deus, a candidata não pode ter a preferência de um vereador, não. São todos os vereadores. Aí essas pequenos embróglios. Resultado, né? Por causa disso, eu passei na seleção do doutorado em Franca. Na Universidade de Franca, a Unesp, Universidade de Franca, né? Que tinha um serviço social muito potente, né? E aí, eu passei no concurso, eu acho que eram 3 vagas, eu tirei o 2º lugar, passei e comecei a fazer. E quando eu comecei a fazer o curso de doutorado, era justamente na época da campanha. E aí era o seguinte, eu cursava de manhã a disciplina em Franca e à noite tinha comício em Ilha Solteira, que ficava ao noroeste de São Paulo, né? Que era, vamos dizer assim, vizinho do Mato Grosso do Sul, né? Inclusive lá tinha a Universidade de Três Lagoas, a Universidade Federal. Bem, aí teve tudo isso, né? Claro que nós não ganhamos, né? Mas nós desafiamos o poder dos malufistas, que tanto que elegemos 2 vereadores. E na eleição seguinte, que eu já não estava lá, porque eu estava fazendo doutorado, já tinha pedido demissão, né? Vamos dizer assim, em aliança com o PSDB, né, o PT conseguiu participar da prefeitura. Ou seja, de uma maneira enviesada, mas ganhamos a prefeitura. Então, isso eu fiquei muito satisfeita. Se bem que essa aliança não durou muito tempo, né? Mas foi uma coisa assim muito legal. Era quando o pessoal dizia assim, pronto, São Paulo avermelhou toda, né? Então, eu me sentia muito de ter participado de todo esse processo numa terra que não era minha terra, né? Então, isso para mim foi muito bom. Resultado, eu resolvi que eu não ia ficar em Franca, mesmo porque o seu Aldir já tinha se aposentado, ou seja, já tinha se antecipado e já tinha voltado como convidado e professor convidado para matemática, porque um ano depois haveria concurso para professor e ele teria que fazer o concurso, porque
A matemática faz assim, forma, né, os seus, orienta para fazer doutorado fora, e quando termina, tem concurso, e eles participam do concurso. E sempre foi assim, existe uma história, uma tradição, né? Então, meu marido seguiu essa tradição e se tornou professor da matemática na UFC. E eu fiquei fazendo doutorado, né? Fiquei fazendo doutorado, só que o seguinte, eu não fiquei em Franca, eu fui para a PUC de São Paulo. Por quê? Porque eu achei que ia ser melhor para mim. Inclusive, olha só, eu tinha mudado a minha temática para a questão profissional de serviço social. Porque eu voltei a ser assistente social, tal. E nessas trocas, eu me lembro que eu liguei para a professora Teresa Guedes. E eu não sabia, mas ela já estava doente. E aí, é assim uma coisa emocionante, eu fiquei sabendo depois, né? E aí ela me disse, eu disse para ela que eu estava nesse bico de sinuca, ela disse assim, vá fazer o doutorado. Vá. Ela me apoiou, né? Ela sempre foi assim, contei para ela que tinha acontecido tudo, ela disse, vá fazer seu doutorado, depois a gente conversa. Aí quando eu soube, ela já tinha morrido. Foi uma das grandes lições, então, que você recebeu de uma grande mestra. Sem dúvida. E eu acho que é isso também que eu oriento aos meus, vamos dizer assim, as pessoas que eu tive o prazer de orientar e ainda está orientando hoje. E eu hoje gostaria, né, de homenagear e de lembrar de um desses, que foi o Emanuel Bruno Lopes, que morreu esse ano e que foi o meu primeiro monitor e o meu primeiro bolsista de iniciação científica do CNPq. Né? Então, uma pessoa brilhante, maravilhosa, né? Maravilhosa, grande pesquisador, e inclusive saiu agora, eu acho que esse ano, um artigo, né, em que grande parte do artigo é resultado da tese dele, que é sobre a criação da controladoria do estado do Ceará, né? E aí ele pediu para que eu desse uma revisada e atualizasse alguma coisa para a gente publicar junto. Eu disse, mas por que você não publica só? E quando eu descobri, ele já tinha enviado o artigo, e o artigo já estava com meu nome. Quando ele faleceu, o diretor, né, porque eu não estou mais na editora, né, do programa, da revista do programa, a revista O Público e o Privado do programa de pós-graduação da UES. Aí então eu soube que eu era uma das autoras, né? E aí, assim, uma loucura danada, eu convidei uma outra, vamos dizer assim, uma outra autora que também conviveu com o Bruno e que estudou com ele, que ele era como se fosse, vamos dizer assim, o segundo orientador dela, né? E eles já tinham debatido sobre esse problema. Eu disse, olha, tem algumas coisas para fazer que a revista está pedindo, eu fiz uma parte. Por favor, faz a outra parte, e aí você está incluído no artigo. Aí, para ela foi um grande prazer isso, né? Que é a Lara, a outra orientanda, que eu tenho o maior respeito e admiração, né? Lara Abreu Cruz. Pois é, gente, isso daí foi o doutorado, né? Meu doutorado foi sobre... É um doutorado mais histórico. Por quê? Por que eu escolhi? A pergunta é essa, para chegar aí. Por que eu escolhi, né? Por que eu escolhi esse período? Porque ele era a primeira vez, quer dizer, não vou nem colocar o governo pós-coronéis e antes do Tasso Gereissati. Porque, na realidade, as mudanças na área da segurança pública, pós-redemocratização, elas vão ocorrer na era Gereissati. Então, ele vai ser, vamos dizer assim, um momento de inflexão na política de segurança pública. Muitas coisas vão acontecer a partir da tentativa dele alterar, né, as estruturas de poder na segurança pública. Sabemos que mexe, há uma mexida. A partir de então, as coisas começam, quer dizer,
tudo de novo que nós temos hoje, que estamos ajeitando como a controladoria, como a criação da escola, da Academia Estadual de Segurança Pública, foi pensada na época dele. A aproximação das polícias, da Secretaria de Segurança Pública, da universidade, foi pensado a partir dele. Quer dizer, se nós formos olhar todas as iniciativas que hoje estão aí, a questão das comunicações, a questão da informatização, a questão do CIOPS, a CIOPS, né, que foi criado na época, tudo teve, vamos dizer assim, o broto foi lá. Então é uma questão histórica que, a partir da redemocratização, assume uma, vamos dizer assim, e por que isso foi mexido? Não era interesse do Grupo Gereissati, da política do governo Gereissati mexer. Não, por quê? Porque teve grandes problemas e tiveram grandes denúncias envolvendo as forças policiais em corrupção, em torturas, em lavagem de dinheiro, uma série de coisas. E que eles tiveram, porque eles eram vitrine nacional, né? Eles tiveram que agir. Mesmo o Ciro Gomes tendo sido do mesmo grupo e tendo assumido logo em seguida o primeiro mandato, não teve a coragem que o Tasso teve. Não, e eu acho que não teve as condições políticas que o Tasso teve. O que foi criado na época do Ciro foi o Conselho Estadual de Segurança Pública, que acabou funcionando precariamente, que hoje está aí, que a gente chama de chapa branca, né? Mas eu não sei como é que ele está hoje. Eu sei que na época teve uma grande discussão da reativação no primeiro governo Cid, que foi que ele prometeu para o pessoal da esquerda que o apoiou, que esse grupo, que era importante para os direitos humanos, né? Para os direitos humanos, para vamos dizer assim, elaboração e propostas de política de segurança pública, voltaria a funcionar. E voltou a funcionar, mas nos termos dele, não nos termos que, vamos dizer assim, que os pesquisadores, os defensores de direitos humanos, né, gostariam que fosse mais. Nós estamos vivendo também a época da criação das ouvidorias na polícia. Tá aí, a ouvidoria de polícia, que não foi criada no governo Tasso Gereissati, que poderia ter sido criada, mas ele não criou o modelo nacional. Foi o que ele fez, ele criou uma ouvidoria, só que ele criou uma secretaria de ouvidoria, que foi coordenado pela doutora Socorro França, que ainda hoje está nos governos, né, do estado do Ceará, dando a sua contribuição, que é uma contribuição valiosíssima, profissional, competente, assim como ela passou um tempo à frente da controladoria das polícias do estado e que também deu todas as condições, né, de legislação, de protocolos para o funcionamento legal dessa controladoria. Mas, na realidade, tudo isso vai nascer onde? A partir de uma crise na política de segurança pública e que, pela primeira vez, o governo chamado Gereissati, tenta alterar suas estruturas de poder e de funcionamento. E aí essa discussão, se consegue ou não consegue, é outra coisa. Professora Glaucília, a sua trajetória acadêmica como professora de uma universidade, ela se realizou na Universidade Estadual do Ceará, onde você também inaugurou um debate muito importante no campo dos direitos humanos, né? Que eu acho que depois outros frutos vieram, me coloco também nesse lugar, junto com a professora Leila Passos, né? Mas o Lab Vida é o laboratório, né, que há mais de 20 anos forma pesquisadores, como você citou, o nosso querido Bruno, e também pauta uma agenda de políticas públicas, né, de pesquisa sobre os direitos humanos. Então a gente gostaria muito de ouvir você sobre esse momento, né, de você inaugurar na UES, na universidade, um debate sobre os direitos humanos e essa trajetória de formação em pesquisa. Certo. É um lugar, assim, ímpar, né, eu diria. Porque quando eu voltei, eu fiz concurso em 98, eu não tinha terminado o doutorado. Eu terminei meu doutorado dia 19 de dezembro de 2000. Eu terminei um pouquinho antes dos 4 anos, né? Por quê? Porque
Eu tinha que terminar porque eu tinha mais dinheiro para ficar em São Paulo. E também já tinha muito material que consolidava uma muito boa tese. material. Porque é o seguinte, o que é que acontece quando eu entro no doutorado? Eu mudo o projeto de pesquisa. E eu fiz isso em 1 ano que eu estava no doutorado. Eu mudei todo o meu referencial teórico, tudo. Eu voltei a beber da minha fonte inicial, que já era muito pungente, que estava acontecendo tudo isso. Diante de tudo isso, meu marido diz assim, tu sabia que o César Barreira criou o LEV, Laboratório de Estudos da Violência, que ele agora era colega do César, né, na UFC, e aí eu disse assim, foi mesmo. Olha, quando tu terminar teu doutorado, tu vai para lá? Aí eu disse, menina, até isso. Aí resultado, né? Já pensando nessa aproximação, aquelas disciplinas de estágio de domínio conexo que a gente faz, eu tinha que fazer uma fora da PUC. E aí eu escolhi fazer no LEV. Aí eu passei um semestre aqui, né? E aí participava das reuniões do LEV, discutia as pesquisas e também participei de uma disciplina que eu agora não lembro o nome, com o professor César. E o convidei para que ele fosse meu co-orientador, certo? Pronto, aí as coisas se foram. Aí eu termino. Em 98 eu faço o concurso, eu passo no concurso, né? Mas eu não sou em chamada de imediato, porque eram duas vagas, né? 2 vagas iniciais e as outras 3, o Serviço Social sempre teve essa prática, as outras 3, a gente já, na época o Serviço Social já estava pensando em criar um mestrado, né? Porque era um serviço social muito longevo e ainda não tinha um programa de pós-graduação. Mas tudo bem. Só que as 3 que passaram e não foram incluídas, elas todas estavam terminando o doutorado. Que fui eu, né, a professora Lúcia Conde e a professora Rejane, que coordenou, eu acho que, a pós-graduação em políticas públicas, né, que é acadêmico. Pois eu não sei se ela ainda está lá. Aí, tudo bem, nós aceitamos tudo isso, viemos. Aí eu passei no concurso, né? Era 2000. E aí, quando foi, a gente conversava com o César, articulando tudo para vir para cá, de malas e bagagem, assumiria lá. Aí, quando eu assumi lá, eu não assumi em 2000 também. Foi em 2000. Aí a professora, antes, né, 99 mais ou menos, 99. Aí eu disse, não, professora, foi minha professora, que também não está mais entre nós. A professora Conceição Pio, né? Grande professora, grande mestre, professora Conceição Pio, uma grande articulista, uma mulher, uma visionária, que pensava além de seu tempo. E aí ela disse assim, conversa é essa que você vai para a LEV? Não, senhora, nós vamos criar um laboratório de direitos humanos, cidadania e ética. Eu disse, que história é essa? Vamos sim. E, por favor, eu quero que você faça, olha só, quero que você faça um esboço dessa proposta para discutirmos e passarmos no conselho universitário. E aí eu fiz a proposta, né? Assim, quando você está bem antenado, né? Com as discussões teóricas, acadêmicas, sobre os direitos humanos, sobre segurança pública, aí, fiz. Aí elas, vamos tomar um café para a gente discutir? Aí, me lembro demais, no meu primeiro apartamentozinho que eu aluguei, aqui em Fortaleza, aí uma tarde, fiz um cafezinho, umas torradinhas, e ela foi lá e a gente discutiu o projeto todinho. Ela corrigiu, pediu para colocar, e tira isso, bote isso, não sei o quê. Ela disse assim, agora está pronto. Eu vou mandar fazer uma nova redação e vou submeter ao conselho. Ela submeteu
nós somos mais audaciosos ainda, nós submetemos o Conselho de Pesquisa da Universidade, o CEP. Quando foi aprovado rapidamente, foi aprovado, oficialmente ele foi aprovado dia 19 ou dia 21 de 1999, mas depois na publicação ficou sendo em março de 2000, né? Que é justamente o ano que eu assumo como professora efetiva da universidade, né? Eu assumi em 2000. Aí ela disse assim, olha, enquanto você não assume como professora, eu vou assumir como diretora do Lab Vita, tá? Aí já incluímos algumas pessoas, a Leila, algumas que inclusive não estão mais na universidade, também algumas faleceram, né? A Tereza, que era mais, né? Então eram as mais presentes, né? A professora Celina Heller, que trabalhava com a questão da juventude, da violência, né? Todo esse negócio. E ela, né, também. Eu assumo, mas aí você assumiu, não assumiu? Assumi. Agora o filho é seu. Agora o filho é seu. E tem mais uma coisa para lhe dizer. Só tem uma sala pequenininha, umas cadeiras, um computador velhinho e não tem dinheiro. Bem, aí uma tradição, né? Uma longa tradição dos grupos de pesquisa. Nascer é difícil. Mas, né, no meio do caminho tinham várias pedras, mas essas pedras foram transformadas em possibilidades. E aí logo que a gente assume, nós conseguimos fazer algumas pesquisas, mais de iniciação científica, né? Que era só ter bolsa, encaixar. Aí eu acho que nós fizemos uma ou foi duas, que até a Leila, a ideia era da Leila, mas aí a Leila não podia, porque ainda estava fazendo mestrado. Eu disse, Leila, é o seguinte, vamos nós duas. Aí eu coloquei, pronto, foi aprovado, né? Aí eram as duas bolsistas de iniciação científica, né, que nós tivemos. E aí passou, era governo Fernando Henrique Cardoso. E Dona Ruth Cardoso era muito ligada a essa questão das políticas de prevenção à violência voltada para a juventude pobre das periferias. E ela tinha uma pessoa que eu não lembro o nome da ministra, era da política social, ligada às políticas sociais, era o ministério ligado à defesa, não lembro bem aqui, porque muda às vezes. Não tinha o SUAS para fortalecer naquela época. Mas aí teve projetos de prevenção à violência em quase todas as capitais que tinham problemas de alta criminalidade envolvendo os jovens. E aí eu fui convidada, quem recebeu o recurso foi a UES, né, para que elaborasse, na realidade, não era um projeto de pesquisa, era um projeto de extensão, de intervenção na realidade, né? E aí nós elaboramos o projeto a partir das linhas gerais do projeto nacional, que estava acontecendo no Brasil, e formamos uma equipe. O recurso foi para o IEPA. Aí, na época, o diretor do IEPA falou com Conceição Pio, né, se ela conhecia alguém que tivesse pesquisa nessa área, que entendesse do tema da questão da violência e da adolescência. Aí ela disse, tenho sim, nós temos até um laboratório. Aí eu fui lá conversar com ele. Foi o primeiro grande projeto, né? E aí ele, você aceita? Eu disse assim, aceito numa condição. Aí ele olhou para mim assim, que eu indique todos os pesquisadores e bolsistas não têm intervenção política. Aí ele me olhou, top. Aceita? Porque senão ia voltar o dinheiro. Pronto, fizemos o projeto. Foi aí que me tornei grande amiga da Rosimeire, do professor Gil, né? Todos nesse projeto. E os nossos alunos, tanto os alunos
Milena, que não era ainda professora, estava nesse aluno, né? Todos acabaram se transformando, todos os bolsistas que participaram desse projeto, no futuro acabaram se tornando professores, não necessariamente daqui, mas de outros estados, né? Como é o caso da Milena, né? Bem, foi assim, e aí depois desse projeto vieram os outros projetos, vieram os projetos acadêmicos, né? Ganhei um grande projeto do CNPq, que deu um upgrade no laboratório, né? Envolver mais alunos, e logo em seguida me tornei também pesquisadora de produtividade do CNPq. E aí tinha algumas pessoas assim, né, que olhavam assim e diziam, as águas sempre correm para o mar. E a gente, isso era motivo de riso, né? Aí eu disse assim, pois é, mas de muito trabalho, né? Muito trabalho. E aí eu sempre, não necessariamente os projetos tinham dinheiro. E outra coisa, o laboratório, ele vai para dentro do ensino, do curso de ensino do serviço social. Como assim? A gente cria uma disciplina chamada Direitos Humanos e Cidadania. Tá? Direitos Humanos e Cidadania, que posteriormente foi transformada em Direitos Humanos, Cidadania e Ética, né? Para discutir a questão ética também do serviço social, que sempre foi uma questão muito cara à profissão de serviço social. Claro, e a questão de cidadania e direitos humanos. Pronto, aí o que é que nós fizemos? Nós abrimos para a sociedade. E aí nós começamos a convidar profissionais que trabalhavam nos setores dos direitos humanos, da assistência social, das polícias, né? Pessoas que eram tanto gestores como pesquisadores e professores, para estarem discutindo vamos dizer assim, essas questões, por exemplo, violência contra a mulher. Quem foi que foi convidada para discutir essa questão na nossa sala de leitura, ou melhor, na nossa sala de aula, porque essas discussões inicialmente elas começaram na sala de aula, e aí depois se transforma em seminários temáticos e vai para os auditórios, e depois disso a gente abre para a sociedade, e aí foi, por exemplo, só uma menção, foi hoje deputada federal Luiziane Lins, né? Aceita, tudo de pronto. Aí, direitos humanos, na época, não, era o Mário, aí logo em seguida o João Alfredo. Todos eles participaram das minhas salas de aula e das discussões temáticas. E outros profissionais que estiveram à frente do sistema penitenciário. Né? E também eu me lembro que o que foi coordenado, o pessoal da OAB, que tinha uma seção, acho que eles têm uma seção de direitos humanos, se eu não me engano. E outra coisa, a gente discutiu também com o pessoal dos bairros. O pessoal dos bairros que tinham organizações de representação da população, de defesa dos direitos das minorias, de denúncia da violência policial, de convidar um comandante da polícia, vamos dizer assim, do policiamento da cidade para discutir essa. Então, a gente fazia tudo. E, de repente, a gente estava envolvendo não só nossos alunos da graduação, mas da pós-graduação também. E aí as coisas foram aumentando e o laboratório foi crescendo e conseguindo mais recursos para fazer grandes pesquisas, não é? Que eu achei assim incrível. Já o meu pós-doutorado, né, ele vai ser no Rio Grande do Sul por conta de uma conexão e de uma relação muito boa que a gente tinha com um grupo de pesquisa do professor José Vicente, de todos né? Hoje é a Rochelle, que é uma grande companheira, uma grande colega, uma grande pesquisadora com quem eu já tive o prazer, né? E ainda tenho porque ela está na Claxo, né? Vai sair agora, gostaria de dizer, um livro da Claxo, onde tem um artigo sobre esse meu caminhar na história da segurança pública, não mais do Tasso Gereissati, mas uma coisa mais contemporânea, que é dos Ferreira Gomes e
do Camilo Santana, mas ainda tem mais coisa, porque ainda tem o Elmano, né? Então, até enquanto eu puder acompanhar essas questões e discutir essas questões, estaremos aí, e envolvendo, né? Chamávamos promotor da Defensoria Pública da Criança, do Adolescente, então, muitas dessas, do idoso, até nós discutimos com relação aos direitos violados dos idosos, entendeu? Então, o laboratório foi, né, esticando os seus tentáculos, né, através dos nossos alunos. Agora a gente está caminhando para o nosso final, né? já aqui. Mas antes a gente brinca, a gente tem uma pergunta de $1 milhão, né? De reais, né? R$1 milhão, porque agora não vamos mais trabalhar com essa economia dolarizada. Mas a gente queria te ouvir, Glaucília, nesses últimos minutos, sobre... Você consegue ver hoje soluções, você consegue pensar, a partir dessa experiência, soluções para os atuais problemas de segurança pública que a sociedade brasileira vive? Realmente, se eu conseguisse responder essa pergunta a todos, né, nós conseguiríamos, vamos dizer assim, muitos recursos para mais pesquisas. Mas veja só. E você tem, né, uma longa contribuição em trabalhos que, de fato, produziram recomendações. Né? Por exemplo, um dos trabalhos que eu não falei aqui, mas que eu envolvi durante quase 10 anos, que é a questão da formação dos profissionais da área da segurança pública, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, né? E durante esse período, a gente teve não só participando de disciplinas na Academia Estadual de Segurança Pública como convidada, mas também orientando, né, policiais, militares, guarda municipal, delegados, nos nossos programas de pós-graduação. Gostaria só de dizer que o mestrado, né, acadêmico em Serviço Social e Questão, Trabalho, eu participo, né, de uma linha de pesquisa, mas o que eu participei mais até hoje foi no programa de pós-graduação em Sociologia, do qual, né, tenho a honra de dizer que fui uma das que iniciaram o programa e até mesmo dessa questão da transição, né, do mestrado, que era Políticas Públicas, para a Sociologia, porque grande parte dos profissionais estavam ligados à área da Sociologia, ou como pesquisadores, ou como formação, vamos dizer assim, básica. Mas o importante nisso tudo é que hoje também, né, depois que eu me aposentei, né, eu faço parte do programa profissional... Só na teoria, viu, pessoal? Esse registro. Eu aceitei participar, inclusive com outros colegas, como o professor César Barreiro, o professor Giovanni Jacó, né? O professor Leonardo não faz parte, de uma linha de pesquisa sobre política de segurança pública no programa profissional de políticas públicas da UES, que é o programa de doutorado, né, que agora não são mestrado, mas tem mestrado e doutorado, da qual a querida Camila, maravilhosa Camila, é a vice-coordenadora. Né? Então é o seguinte, a gente procura, vamos dizer assim, a gente não deixa a bola cair. Como é isso, não deixa a bola cair? Não, nós temos propostas, as propostas são execuíveis? Não totalmente. Por quê? Porque a grande questão que os meus estudos identificam ao longo desse tempo é que as políticas de segurança pública são, vamos dizer assim, são eventuais. Ou seja, a política de segurança pública, ela não tem a tradição de continuidade histórica que a política de economia e a política de educação, que dão certo, tiveram e têm na sociedade. E por quê?
Porque a segurança pública, ela sempre foi uma temática, assim, que elege muita gente. Então, há que se agradar ao eleitor. Para se incorporar às mudanças necessárias, é preciso mexer nas relações de poder, nas estruturas de poder que criaram essas instituições e que mantêm essas instituições até hoje. Ou seja, as mudanças, elas não têm sido mudanças profundas, que alterar. Tem muita coisa que foi alterado, né? Muita coisa, muitas mudanças, a questão das abordagens, mas nós ainda temos, né? Nós ainda temos uma tradição muito arraigada, hierárquica, disciplinar, com o início, como diria imitando Hannah Arendt, o início, como o que dá a criação. Não existe o início ainda, ele é muito, vamos assim, não é que ele seja sedutor, ele é muito imprescindível nesse modelo ainda. Quer dizer, nós temos, por exemplo, nós não temos uma política de polícia comunitária. Nós temos o quê? Nós temos atividades de policiamento comunitário. Nós nunca tivemos uma polícia comunitária, né? Por quê? Porque o modelo sempre foi o modelo da guerra. Né? Todas as nossas polícias, elas foram criadas, né? Elas foram criadas tendo como modelo estratégico, histórico, o Exército Brasileiro. Né? As ações do Exército Brasileiro, os conteúdos do Exército Brasileiro, a formação do Exército Brasileiro. Houve uma adaptação, mas a origem é lá. Então, muitas vezes, hierarquia e disciplina é fundamental, claro que é fundamental, mas no Estado Democrático de Direito, elas têm que estar submetidas à Constituição, ou seja, aos direitos. E eu diria mais, usaria aqui um termo da Hannah Arendt que eu gosto muito, o direito a ter direito. Tanto dos policiais, os policiais têm direito a ter direito, mas a população tem também direito a ter direito. E isso não se fará só pelo uso da força repressiva e ostensiva. Há que se conquistar. E como é que a gente faz isso? Com policiamento preventivo, com policiamento comunitário, com polícia comunitária. E esse modelo de polícia comunitária pode... Nós até tivemos o batalhão de polícia comunitária, que não existe mais. Mas há uma criação do COPAC, né? Que é a Companhia de Policiamento Comunitário. Companhia de Policiamento Comunitário, não é de polícia comunitária. Né? Então, eu acho assim que a história sempre está dando exemplos e que muitas vezes eles são, vamos assim, eles são atropelados, eles são peremptoriamente ignorados. Né? Então, para que nós tenhamos uma política de segurança pública que tenha um rebate a longo tempo, vamos dizer assim, durante um longo período, ela tem que ser continuada. Quer dizer, as conquistas que nós tivemos até agora, elas têm que ser melhoradas e continuadas. E assim, né, a gente chega ao fim de mais um episódio do INVIPS Podcast. Conversamos hoje com a professora Maria Glaucília Mota Brasil sobre questões de segurança pública e direitos humanos. Muito obrigado, Glaucília, pela sua participação. Foi maravilhoso. Eu agradeço o convite e também digo que foi muito legal. Camila, mais um episódio. Mais um dessa trajetória especial da nossa querida amiga, professora Glaucília, uma fala com sabedorias, com gratidões e com atrevimentos. Muito bem. E antes de fechar, vale muito a pena que queria fazer, né, esse agradecimento mais que especial. O INVIPS Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso de
produção e edição e tudo mais que houver, da Bianca Lima. Gratidão, Bianca, por todo o cuidado e dedicação. E se você curtiu esse episódio, compartilha com amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro das novidades e nos ajuda, a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!